Então, é um prazer estar aqui com os irmãos. E o que eu queria compartilhar nessa tarde não é nada muito desconhecido, nada tão novo, né? Acredito que todos que estão aqui já leram, já ouviram, já ministraram, mas é aquilo que o Senhor tratou no meu coração nesses dias. Então, são duas passagens semelhantes, uma do Novo Testamento e uma do Velho Testamento. Joel 2, 28 e Atos 2, 17, tá? Então, essa passagem de Joel, o profeta Joel, bem conhecida, né? A passagem lá onde diz a respeito da guerra, da desolação, dos fins, né? E aí Joel, ele fala para o Senhor, ele narra tudo isso, né? E ele fala, quem poderá suportar? E aí Deus, ele fala assim, olha, se o meu povo se humilhar, se o meu povo se santificar, jejuar, orar, buscar de todo o coração, se arrepender. E aí, no versículo 28 diz, e acontecerá que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, vossos jovens terão visão, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E aí depois a gente vê essa passagem lá em Atos 12, 17, também muito conhecida por todos, né? Aonde os irmãos estão ali reunidos e desce o Espírito Santo e eles são cheios do poder, eles oram em línguas, eles são tomados ali, né, pelo avivamento do Espírito Santo, e os irmãos judeus que ali estão, né, ficam admirados, ficam preocupados, falam, o que está acontecendo? Mas ninguém entende nada, mas o que vocês estão falando? Mas que bagunça, mais ou menos, que bagunça é essa, né? Que ninguém entende nada, estão bêbados. E aí Pedro, ele diz, né? Olha, o que está acontecendo? Lembra daquela profecia lá de Joel? O que está acontecendo? E aí no 17 ele narra que acontecerá, como foi dito ao profeta Joel, né? Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão, vossos velhos sonharão, e até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Em Joel, a gente sabe que essa profecia era para Israel, né? E aí, parcialmente, ela se cumpre em Atos 2. E aí eu quero chamar a atenção, né, de algumas coisas nessas passagens, e a primeira delas, a gente lê, a gente pensa assim, a gente entende que Deus não faz acepção de pessoas. Eu achei muito lindo em uma tradução, né, que fala assim sobre os filhos, sobre os servos, sobre o jovem, especialmente sobre os servos, né? E eu fiquei pensando nessa questão dos servos, que de repente a gente podia até pensar, né? Alguém diz, nossa, mas até sobre os servos? Mas os servos, e a gente inferioriza um pouquinho, né? Quando fala em servo, aquele que serve, aquele que está trabalhando ali, né? E aí você pode pensar aí, de repente, alguém que trabalha na sua casa, alguém que te serve, aí Deus fala, sim, especialmente sobre eles, não é assim, também sobre eles eu vou derramar, não, especialmente sobre eles, né? E aí Deus, ele inclui ali os servos na nossa família, na nossa casa, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne, né? Então, um ponto que eu queria chamar a atenção é esse amor, essa inclusão de Deus, né, por todos, e chamar a atenção no sentido de hoje voltar às nossas orações para que venha, nós sabemos que essa profecia ela vai se cumprir, Deus vai derramar o seu espírito sobre toda a carne, mas que nós possamos ter esta profecia de Joel, de Atos 2, hoje nos nossos dias, clamando pelo avivamento, clamando sobre esse derramar do Espírito Santo sobre a igreja, sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos, sobre os nossos jovens, sobre todos aqueles, né, que formam o corpo de Cristo. E hoje, ouvindo a Ivonete falar um pouco a respeito de
como está difícil hoje educar os nossos filhos, né? E a Clarice também compartilhou alguma coisa. Então, a nossa oração, a minha oração nesses dias tem sido essa, para que Deus derrame esse espírito sobre os meus filhos, sobre os nossos jovens, sobre os nossos velhos, sobre a igreja dele, e traga esse avivamento. Os meninos estão no imersão, os gêmeos, né? E o João Vitor não está, porque já trabalha, estuda, já é um jovem. E os meninos se preparando, e nós falamos a semana inteira, filhos, vão com o coração aberto, busque o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo, né? E essa tem sido a nossa oração. Senhor, eles precisam ser cheios. Eu quero que os meus filhos profetizem, eu quero que os meus filhos sonhem, tenham visões, tenham os dons do Espírito Santo. E essa tem sido a minha oração pelos meus filhos, pelos jovens, pela igreja, pelos nossos velhos, pelos servos, pelas servas. Deus cumprirá essa profecia, né? E eu creio assim que nós podemos nos inserir já nessa oração pelos nossos, pelo derramamento do Espírito Santo. Amém? Eu vejo assim como realmente é importante, né, a nossa oração pelos filhos, né? Não só pelos filhos, né, como a nossa oração pelos filhos na fé, né, para todos os jovens, né, os velhos, realmente, né, Deus, né, Ele almeja isso do nosso coração, e me fez lembrar daquele texto de 2 Crônicas 7,14, né, que fala, se meu povo, né, orar, jejuar, aqueles que se chamam pelo nome dele, né, clamar, Deus, né, ele sarará a terra, né? Então, é isso que realmente nós devemos fazer todos os dias, né? E a nós aqui em casa, eu e o Carlos, nós não conseguimos ficar aí, às vezes, um dia aí sem, na nossa oração, colocar nossos filhos, nossas famílias e a família também na fé, né? Então, realmente, é muito lindo isso, é muito importante a nossa oração. Eu queria comentar que essa passagem de Joel, toda vez que eu leio, assim, toca muito, 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 muito no meu coração, e a gente parece que não consegue, assim, ler, falar, sem, assim, entregar de coração mesmo a Deus. Então, todas as vezes que eu ouço uma palavra a respeito disso, ou que eu leio essa passagem, isso me emociona muito e eu choro, porque eu fico imaginando isso acontecer, né? Quando você falou especialmente os servos, esses dias eu tenho tido assim uma reflexão muito em cima disso, sabe? Essa questão de quem nós menosprezamos, Deus vai colocar assim em primeiro lugar, derramar suas bênçãos. Então, não importa, muitas vezes nós nos dedicamos às pessoas que nós amamos, às pessoas que têm algum laço de sangue, mas tem tanta gente que nos servem e que nós menosprezamos ou que a gente deixa de lado, e isso Deus tem tocado muito no meu coração nesses tempos. Então, essa palavra veio muito de encontro a alguma coisa que eu já tenho conversado com o Toninho e que eu tenho pensado. Exatamente isso que eu ia ressaltar, porque a tradução mais correta é exatamente essa, especialmente, não é até como se fosse assim uma segunda categoria, e até eles não desprezam, não, é especialmente, é uma atenção especial aos servos, né, que está coerente com que os morros alteiros serão batidos, os vales serão elevados, os humildes serão exaltados, né? O ano de libertação do Senhor, os cativos serão libertos. Então, a tradução correta mesmo aí é especialmente, né? Nesse sentido, né? Que é de atenção para eles, de primazia para eles. A gente lê tanto lá em Joel quanto em Atos, que quando fala do derramamento do Espírito, né, ele não está dizendo que vai derramar o Espírito, em Atos especialmente, sobre a igreja, no sentido de ajuntamento de pessoas, né? Ele está dizendo que vai derramar o Espírito sobre toda a carne, né? Sobre toda a pessoa, sobre os filhos, sobre os velhos, sobre os servos. E eu fico pensando o seguinte, que a gente vive numa situação invertida hoje, com relação ao verdadeiro propósito de Deus, né?
A gente manda os nossos filhos para uma reunião esperando que eles sejam batizados no Espírito Santo lá. Mas isso Deus quer fazer dentro da nossa casa também. Amém. É no cotidiano da vida que o Espírito Santo quer se derramar, né? Amém. Sobre os pais, sobre os filhos, sobre os jovens, sobre os velhos, né? Sobre os servos. E essa casa fortalecida é a força da igreja. Amém. Sobre a terra. É interessante que a descrição aqui, né, dos velhos, dos filhos e servos, né, é a descrição da casa, da família. Não é uma descrição sobre os pastores, os presbíteros, diáconos, né? Muitas vezes nós estamos querendo o Espírito para poder nos arrepender, né? Parece que a gente inverte o valor, muitas vezes, dessa passagem, né? Primeiro a gente quer ver a manifestação do Espírito, para depois as coisas acontecerem conosco, né? Na carne. Mas a promessa é, primeiro faça as outras coisas, né? Se entregue, se deposite. A promessa é dele, né? O verbo é muito claro ali, né? Eu derramarei, ponto. Então, que Deus nos ajude também nisso, né? Eu queria comentar um negócio aqui que eu estava pensando também, que, tipo, lá na frente em Atos, né, quando Pedro ele visita a casa de Cornélio, ele está visitando a família de Cornélio, né? Não, tipo, não, tipo, uma comitiva de pessoas, né? Mas ele foi visitar a família dele, né? E a passagem fala, assim, da índole que Cornélio tinha e a índole que a casa de Cornélio tinha. Então, eu acho que faz muito sentido, assim, essa questão do Espírito Santo, ele apontar para as famílias, porque as famílias, elas têm um papel essencial, principalmente lá em Atos 2, você vê, né, que Pedro, ele fala até que venha o grande e terrível dia do Senhor, né? Então, as famílias, elas precisam ser preparadas, porque futuramente vai existir uma grande perseguição, e as famílias é que elas precisam ser bem estruturadas para vencer essa grande perseguição. A grande perseguição, ela vai acabar atingindo as coisas que têm mais visibilidade. E as famílias, elas, querendo ou não, elas são algo mais íntimo, algo mais... a comunhão é mais íntima. Então, acredito que esse derramamento do Espírito ser relacionado à família e grupos pequenos está relacionado a isso, porque a mensagem do Evangelho ela vai ser difícil de ser propagada de forma que a gente vê hoje, assim, nos grandes ajuntamentos e na TV ou na internet. Isso tudo vai ser barrado, né? E a mensagem do Evangelho, querendo ou não, ela vai ter que ser fortalecida nesses pequenos grupos, né? Eu tenho meditado nesse texto assim. Pedro explicou para os conterrâneos dele ali o que estava acontecendo, que tinha a ver com a profecia de Joel. Ou seja, aquela profecia de Joel começou a se cumprir nos dias de Pedro. E no início da igreja, até os dias de hoje, essa profecia está em ação. O Espírito Santo vem sendo derramado desde Atos, irmãos, e continua. Muitas vezes a gente olha para essa profecia, ainda vai acontecer. Não, irmãos, nós estamos vivendo esse momento. Sabe, isso é a nossa realidade, isso é para hoje. Por isso esse detalhe dos irmãos comentando sobre estar orando pelos filhos, pelos servos, isso já é um mover de Deus que já está em ação. Não é algo que vai acontecer. Ele já está acontecendo. E isso vai intensificar. Esse é o meu ponto de vista.